Começando. Aí eu já até gostaria que você, né, a Ludmila e a Kaline, deixasse o nome de vocês aí no chat registrado, porque quem participa desse encontro online que eu faço de apresentação de roteiro, eu acrescento, né, bonifico com um ponto extra, tanto nos dois bimestres, que no caso agora é terceiro e quarto bimestre, né? Então eu bonifico com pontuação extra, tá? Um ponto na média geral de cada bimestre. Tá? Então, já vou aqui passar para vocês como eu fiz a estruturação lá do SIGA, porque a ideia é essa, uma apresentação do roteiro, porque muitas vezes o aluno pode pegar aquele arquivo e pode, a Aline também está entrando, Aline, seja bem-vinda, já coloca o nome no chat, né, porque eu contribuo com pontuação extra para quem participa, tá bom? Então, como eu estava falando, o meu objetivo nesse encontro que eu faço com vocês é apresentar o meu roteiro, porque muitas vezes o aluno acaba não compreendendo muito bem a estruturação daquele documento e se perdendo, né, nas atividades, enfim. Então, é mais para aqueles alunos que às vezes tiveram dificuldade aí de analisar o roteiro, muitos não têm, né? Porque eu elaborei de uma maneira fácil, se o aluno realmente ele começar a ler ali, ele vai localizar, né, entender o que eu estou pedindo, mas aí eu vou mostrar aqui para vocês tanto a área do SIGA quanto os arquivos de maneira bem rápida, tá? Então, só um pouquinho. Eu vou apresentar para vocês aqui a minha área do SIGA. Aí vocês me dizem se está aparecendo. Está aparecendo para vocês a minha área do SIGA? Está aparecendo, gente? Tá, professora, aqui tá aparecendo. Beleza. Eu postei essa notícia, que eu agora estou assumindo, né, a disciplina no lugar do professor Tiago Nascimento, que vocês tiveram a aula com ele, no primeiro e no segundo bimestre, então foi ele, não fui eu, né? E agora eu estou assumindo o terceiro e quarto bimestre. Se atentem para o nosso prazo, é um prazo curto, né? Então, começou ontem e vai até o dia 9/12. Os conteúdos são referentes ao terceiro e quarto bimestre, e aí eu postei tudo num tópico, né? Esse aqui foi do colega anterior, né? O professor Tiago. Aí eu vou lá para o que eu postei. Esse aqui. Tá? Então, aqui eu fiz a postagem de alguns documentos. Eu vou só falar quais são esses documentos. Depois eu vou abrir esses documentos, mostrar para vocês do que se trata, tá? Bem rápido. E o campo das atividades, né? É claro que eu prefiro que as atividades elas sejam enviadas pelo SIGA. No entanto, entendo, né, as dificuldades de alguns alunos que não têm muita familiaridade com o sistema. Eu também abro, né, exceção para eu estar recebendo no e-mail. O e-mail eu coloquei no roteiro de ensino, no roteiro de aprendizagem, e também no meu WhatsApp. O meu WhatsApp está aberto para dúvidas de conteúdo, para envio de atividades, né? Para qualquer coisa durante todo o dia, tá? Então, durante o dia, a hora que você quiser, você pode me mandar mensagem. É claro que em alguns momentos eu posso não responder tão rápido, né? Mas eu sempre respondo e geralmente eu não demoro muito. Então, ao dia inteiro, tem aluno até que fala comigo de noite, então não tem problema, eu sou bem aberta quanto a isso, tá? Não se preocupe. Só não fiquem com dúvida, tá bom? Porque o pior é o aluno ficar com dúvida, não entrar em contato com o professor e depois mandar uma atividade que não era daquela forma. Aí fica um pouco complicado, tá? Então, vamos lá. Aqui, nesse tópico de aula, eu coloquei disponibilização do material referente ao terceiro e quarto bimestre, né? Cronograma, plano de estudos, atividades, links de vídeos, enfim. Aqui, nesse primeiro arquivo, eu não postei esse arquivo lá no WhatsApp, eu só postei esse aqui, roteiro de aprendizagem, terceiro e quarto bimestres, né? Porque às vezes se eu postasse os dois arquivos, os alunos, mas o que é isso mesmo, esse primeiro? Plano de ensino. Plano de ensino é um documento que fala o que o aluno vai estudar no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto bimestre, tá? Então, o primeiro e o segundo bimestre, eu fiz esse documento com base no plano de estudo, né, que o professor Tiago disponibilizou e que estava aqui no SIGA. Então, eu coloquei os conteúdos conforme ele passou para vocês, que foi o que ele postou aqui no SIGA, tá? Então, primeiro e do segundo bimestre foi ele. E terceiro e quarto bimestre são os meus conteúdos, de acordo com a ementa do curso de vocês, que eu
propus, né, para que vocês estudassem nesse terceiro e quarto bimestre. Mas isso aqui é mais um termo de obrigatoriedade administrativa, não se preocupe muito com esse documento, é mais uma consulta para você verificar, né, o que você vai estudar no terceiro e no quarto bimestre. O arquivo mesmo, que eu quero que vocês olhem, leiam, assistam às orientações dos vídeos, é esse aqui, tá? É um arquivo grande até, né? Eu acho que dá mais de 50 páginas. Não é, assim, exageradamente grande, porque eu procurei sempre textos objetivos, vídeos objetivos, então são vídeos curtos, bem, né, elaborados aí da internet. Então, são aqueles vídeos que facilitam a tua aprendizagem, né? De acordo com o conteúdo, com os textos que eu coloco, eu também indico vídeos, tá certo? Então, é esse roteiro aqui que, de fato, né, roteiro de aprendizagem terceiro e quarto bimestre, você tem que observar, tem que ler, tem que fazer as atividades. Aqui abaixo tem os campos, atividade 1, atividade 2, atividade 3, atividade 4, atividade 5, 6 e 7. Como que é a minha avaliação? Eu faço para cada bimestre 2 tipos de avaliações, tá? N1 e N2. A N1, geralmente, eu faço atividades subjetivas, aquelas atividades escritas, com base nos conteúdos que eu apresento. Então, aqui, para o terceiro bimestre, a atividade 1, a atividade 2 e a atividade 3 são atividades escritas. Elas valem as 3, né? Tem gente entrando. Daiane, a gente está explicando aqui o roteiro, tá? Se você ficar com alguma dúvida, depois você pode perguntar. Então, aqui, gente, sempre, né? Terceiro bimestre vai ter N1, quarto bimestre vai ter... Terceiro bimestre vai ter N1 e vai ter N2 também. A N1 sempre são atividades escritas. Então, aqui no caso do terceiro bimestre, a atividade 1, 2 e 3, elas correspondem à N1 do terceiro bimestre. Somando, né, a pontuação lá delas, que eu expliquei direitinho, quanto que vale a 1, quanto que vale a 2 lá no roteiro, elas terão um somatório de 10 pontos. A atividade 4 é um questionário. Você tem 2 chances de fazer esse questionário. Então, se você... E aí eu só peço que façam somente após a leitura de todo o material. Para que você não erre, para que você realmente teste o seu conhecimento, tá? Para ver se você está conseguindo aprender alguma coisa. Então, é uma prova. São 5 questões. Essas questões são objetivas e são com base aí no conteúdo que eu ofereci para vocês nesse roteiro aqui, roteiro de aprendizagem. Tudo que você vai ler aqui nessa prova, tem aqui falando nos textos, tá? Então, se você fizer uma leitura boa, assistir os vídeos, se possível, se não, leia os textos pelo menos, você vai conseguir responder com êxito a prova. A prova também vale 10. Então, pega N1, que vale 10, são as atividades escritas, N2, que vale 10, que é o questionário, tem 2 chances, tá? Então, se você usou a primeira, não saiu bem, leia de novo, faça a segunda. Vale 10, eu pego essas duas, somo, né? Se você tirou 10 em N1, 10 em N2, deu 20. Eu somo, divido por 2, tá bom? E aí, para os alunos que estão aqui na sala, eles ainda têm, né, um ponto extra adicional, que eu vou adicionar no terceiro e no quarto bimestre, na média geral. Então, isso corresponde, digamos que a 2 pontos na N1 ou 2 pontos na N2, para daí dar 1 ponto lá na média geral, tá certo? Então, as colegas que entraram aí por último já podem deixar um nome aí no chat, né? Para que depois eu possa verificar e disponibilizar esses pontos, tá? Aqui já a atividade 5 e 6 é referente ao quarto bimestre, tá? Então, só tem 2 atividades escritas do quarto bimestre e, novamente, um roteiro que é uma prova, uma atividade que é uma prova, que é um questionário objetivo, 5 questões da mesma forma, e as atividades escritas vale 10, né? E aqui a prova também vale 10. E aí segue a mesma estrutura. Ah, professora, mas esse roteiro que a senhora postou é uma coisa, as atividades são outra? Ah, não. Todas essas atividades aqui, elas estão descritas nesse documento aqui, tá? Então, esse campo aqui eu abri para que aquele aluno, de preferência, que me mande por aqui, mas se não, eu aceito no e-mail, no WhatsApp, conforme eu já informei lá atrás, ele entre aqui no campo da atividade 1 e anexe o arquivo da atividade 1. Entre na atividade 2, anexe o arquivo da atividade 2, tá? Mas todas elas estão descritas aqui,
tá certo? Nesse arquivo roteiro de aprendizagem. Então, eu acredito que muita gente, a maioria já tem familiaridade com Siga, né? Então, qualquer coisa depois pode me procurar. Agora eu vou mostrar para vocês aqui esses arquivos e conforme, né, eu estruturei eles para vocês, tá? Vou aqui dividir a minha tela com vocês. Que é basicamente aqueles documentos. Está aparecendo já um documento aí para vocês que tem o nome Plano de Ensino? Sim. Tá, né? Então, esse, gente, é o documento que eu falei lá para vocês, que eu postei, porque administrativamente, nós temos que apresentar esse documento para vocês, tá? Quando inicia a disciplina. Então, eu acabei que eu fiz, né, Peraí, tá bom? Eu acabei que eu fiz esse documento e com base no que o professor Tiago ministrou, né? O professor Tiago, ele ministrou com vocês primeiro e segundo bimestre, tá? Então, geralmente, os alunos se interessam mais por esse aqui. Então, o professor Tiago ministrou primeiro e segundo bimestre com vocês, unidade temática 1, unidade temática 2. Eu fiz com base no documento que ele deixou disponibilizado no SIGA, né? Esse documento aqui. Estavam descritos esses conteúdos, né? E aí, agora, não vou, né, me delongar aqui na unidade 2, porque foi outro professor, e o nosso objetivo, o nosso foco é unidade 3 e unidade 4, tá? Que é, de fato, né, o que eu estou acompanhando vocês nesse momento. Então, unidade 3, o que nós iremos estudar? Então, está descrito aqui, unidade 4 também. Mas não se preocupe, como eu falei, esse documento é só algo administrativo, uma obrigatoriedade. Eu já vou fechar ele, era só mesmo para que vocês entendessem por que eu postei esse arquivo lá também, tá? E agora eu vou apresentar, de fato, aquele documento que eu disse que esse sim eu quero que o aluno faça, né, o acompanhamento, porque eu tenho certeza que o aluno que fizer o acompanhamento adequado desse roteiro de aprendizagem, ele vai compreender o meu conteúdo, tá? É claro que pode surgir dúvidas, essas dúvidas eu posso estar acionando com vocês, caso queiram um outro encontro online, um tira dúvida geral do conteúdo, vocês podem me procurar, professora, marca um encontro online. Beleza, a gente marca, não tem problema, né? Caso não queiram um encontro online, você pode falar no WhatsApp. Professora, eu não estou entendendo tal conteúdo. Tem como a senhora fazer um áudio para mim? Enfim, o que você não conseguir compreender, eu estou à disposição, tá certo? Então, esse conteúdo o aluno precisa estudar para resolver aquelas atividades, né, que também estão descritas aqui e que eu abri espaço lá para que vocês colocassem. Aí, vamos lá. Que, né, entre o dia 30 que começou e até o dia 9, se atentem ao prazo, não deixe atividades acumular. Se você, por acaso, eu não gosto que aluno, né, aluna perca aí prazo de envio, mas se por acaso ocorrer, imprevistos acontecem, né, eu sei disso. Você, pelo menos, fale comigo, né? Manda uma mensagem no WhatsApp, explicando o porquê, se justificando, pedindo um novo prazo, que daí a gente conversa. Tá bom? Mas fale comigo, porque a gente não sabe o que aconteceu com o aluno, tá bom? Mas o prazo é 9/12, então vamos tentar fazer nesse prazo aí, tá? Então, coloquei aqui que eu estou substituindo o professor Tiago na disciplina, né? Conforme eu já falei com vocês. E aqui é uma tentativa de que fique mais organizado para vocês. Vocês, tipo, eu tenho quantas atividades? Eu tenho 7 atividades. É uma espécie de cronograma, tá? Então, você tem atividade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Você tem 7 atividades, que são aquelas 7 que eu abri lá, que tem o prazo de devolução até dia 9, pode me entregar antes, né? Não tem problema, mas até dia 9/12. E aqui está dizendo do que são, né? De quais conteúdos que são. Atividade sobre o iluminismo, ela vale 3,5 pontos, ela é da N1 do terceiro bimestre. Eu espero que tenha mudado, né, gente, o documento aí, porque eu já estou no cronograma, e aí eu acredito que mudou, né? Porque eu estava num outro arquivo e passei para outro. Se não tiver aparecendo o que eu estou falando, vocês me avisem, por favor. Então, atividade sobre a Revolução Industrial, aqui está dizendo que é 3,5 pontos. Sobre a Revolução Francesa, 3 pontos. Aí a prova, enfim. É uma espécie de organização para que você depois faça aquele checklist e fale, será que eu fiz tudo? Né? Vai lá e verifica. Então, essa é a primeira parte lá do roteiro. Depois, começa, né, o passo a passo das nossas aulas, tá?
que eu coloquei, né? Aqui eu coloquei o que a gente vai estudar com base naquele plano de ensino lá que eu falei para vocês. Então, eu coloquei aqui o cardápio, né? Até errei, coloquei do primeiro ao segundo bimestre, não é, depois eu vou atualizar o documento lá, é do terceiro ao quarto bimestre, né, gente? Então, unidade temática 3, que é terceiro bimestre, unidade temática 4, né, que é o quarto bimestre. Então, unidade temática 3, antigo regime iluminismo, Inglaterra e a Revolução Industrial, formação e independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa e a Era Napoleônica e a independência da América Latina, tá? Então, unidade temática 4. Unidade temática 4, independência do Brasil, primeiro reinado, período regencial, segundo reinado e crise do império, né? Coloquei o quantitativo de aulas para cada um. E agora, gente, eu vou só mostrar para vocês um tópico de aula referente a um conteúdo, que daí depois, né, vocês vão ver como que eu estruturo isso, e aí tudo vai seguir a mesma sequência, tá? Tudo vai seguir a mesma sequência e vocês não terão aí dificuldades. Então, aqui eu coloco. Vai não, né, me assistir, tá? Aqui eu coloco antigo regime e iluminismo. Então, plano de estudos para os conteúdos, antigo regime e iluminismo, conforme era o cardápio lá que eu falei para vocês, né? Então, aqui sempre dentro desse quadrinho eu coloco diretrizes, o que vocês devem fazer, devem seguir para que tenham êxito aí no aprendizado desse conteúdo. Então, eu coloco os objetivos da aula, identificar as principais características do antigo regime, compreender o surgimento do iluminismo, são objetivos da aula, né, desse conteúdo. E aqui dentro do quadrinho, sempre olhem, né? Sempre leiam aqui dentro desse quadrinho. Eu coloco, leia os textos abaixo sobre o antigo regime e iluminismo. Depois assista aos seguintes vídeos no YouTube. Coloco os links, né? Então, você pode ler o texto ou pode assistir o vídeo primeiro. De preferência, faça as duas coisas. Se não for possível assistir os vídeos devido à internet, mas faça uma boa leitura dos textos, tá bom? Mas são textos bem curtinhos. Eu acho que eu não... Acredito que eu não coloquei nenhum que exceda 10 minutos, tá? Geralmente é em torno de 5, 7. Não lembro se eu coloquei algum que exceda 10 minutos, tá? E aí, depois, feito isso, né, após leitura e vídeo, faça a atividade proposta. Aí, coloco naquela composição da N1, do terceiro bimestre, vale 3,5 pontos. Então, aqui, disponibilizei o texto para vocês. Aí, eu vou seguir aqui até o final, né, o texto sobre os antigo regime, os pensadores do antigo regime, né? São textos de fácil linguagem, né, geralmente de blogs que vocês já estão familiarizados, que vocês geralmente fazem pesquisa quando o professor pede alguma atividade. E agora, né, ao final, leu todos os textos, aí você pode ir lá assistir os vídeos que eu te orientei, e aí vai aparecer agora uma atividade. Agora é sua vez, né? Minhas atividades, elas sempre começam assim, com esse enunciado. Agora é sua vez, 2 olhinhos, né, e o lápis. Aqui tem uma mensagenzinha falando que de preferência pelo siga, no entanto, você pode também usar o e-mail, pode usar o WhatsApp para me encaminhar essas atividades. E aí a descrição da atividade, uma atividade subjetiva, né? Vale 3,5 pontos essa. A partir das leituras anteriores, explique o que foi o antigo regime, suas principais características e qual a importância do iluminismo no combate a essa forma de governo. Uma orientação que eu dou para vocês observem o que eu estou pedindo, porque é basicamente isso que eu utilizo como critério para que eu corrija as atividades. Como assim, professora? Aqui, a partir das leituras anteriores, explica o que foi o antigo regime. Conforme o que vocês lêem, você vai falar para mim o que foi o antigo regime. Então, você tem que falar o que foi. Suas principais características. Quais eram aí as características do antigo regime? Né? O poder concentrado nas mãos do soberano, né? O poder máximo, e inúmeras outras coisas lá que o texto ali, ele cita para vocês, que vocês não terão dificuldade na hora de fazer. Mas aí vocês têm que me falar o que foi, citar características e também falar qual foi a importância do iluminismo no combate a essa forma de governo, que está bem clara nos textos que eu coloquei. Inclusive, ele fala, né, que esses pensadores, esse movimento que surgiu, ele teve um impacto muito forte, né, para contestar aí esse sistema de governo conhecido como antigo regime. Então, vocês vão falar para mim por que
ele foi importante, né? Ele queria liberdade, liberdade econômica, liberdade política, tá? Tudo isso está descrito lá nos textos e também tem mensurado ali nos vídeos, né? Falando nos vídeos, tá? E aí segue um novo conteúdo. Agora, Inglaterra e a Revolução Industrial. Vai seguir a mesma coisa, né? Não vou nem, só vou passar aqui para vocês. Texto de novo, eu coloquei indicação de vídeo aqui da mesma forma, tá? Aqui em cima tem 2 vídeos indicados, mais texto, e aqui a atividade. Então, agora, a partir dessa atividade, eu quero um texto dissertativo sobre os impactos positivos e negativos da primeira Revolução Industrial. Então, nesse texto, você vai trazer para mim impactos positivos e negativos, que daí os textos também abordam isso, né? Da primeira, tá, gente? Primeira, não confunda. Aqui eu quero sobre a primeira Revolução Industrial, aquela que ocorreu lá na Inglaterra, em meados, né, do século XVIII, tá? E que trouxe aí uma série de inovações tecnológicas, tá? Agora eu vou já mostrar para vocês, já direto para as atividades, porque o restante vai seguir a mesma coisa. E aí, só um destaque: tem conteúdos, são pouquíssimos, mas tem conteúdos que eu acabei que eu coloquei o conteúdo, eu coloquei o vídeo, só que daquele conteúdo especificamente, eu não coloquei uma atividade para vocês, mas não significa que esse conteúdo não é importante. Tá? Ele faz parte, né, do aporte aí que vocês têm que ter para o terceiro ano, e às vezes ele está sendo cobrado lá no questionário. Tá? Então, não pule etapas do roteiro. Leia, tenta compreender, tá certo? Dúvidas, fale comigo. Então, aqui a gente já falou da atividade 1, essa é a 2, né, que é da Revolução Industrial, vamos lá para a 3. Sempre começa agora a sua vez, como eu falei para vocês. A atividade 3 é direcionada aí à Revolução Francesa. Então, vai ter texto sobre a Revolução Francesa, vai ter vídeo sobre a Revolução Francesa, o que foi a Revolução Francesa. Os conteúdos, eles estão interligados. A Revolução Francesa é justamente aquele movimento que culmina com o fim do antigo regime, a queda do antigo regime lá na Europa, tá? Então, os movimentos, os conteúdos, eles têm uma conexão, né? Então, por isso é tão importante você ler um, ler o outro também, porque você vai ter uma compreensão melhor. Atividade 3, são 2 perguntinhas. A partir da leitura do texto, escreva com suas palavras o que foi a Revolução Francesa. Então, com base no texto, você vai falar para mim o que foi a Revolução Francesa. A 2, você já viu ou ouviu falar sobre algum movimento de trabalhadores no Brasil ou em sua região? O que eles reivindicavam? Né? O que essa pergunta está fazendo aqui? A gente está falando de um movimento que ocorreu lá na França, que foi responsável pela queda do antigo regime, né? Que era o poder absoluto nas mãos lá, né, de um soberano. Então, do primeiro estado, digamos assim. Né? O rei concentrava ali todos os poderes, né? E aí, né, a sociedade era uma sociedade bastante estratificada, tinha o primeiro estado, tinha o segundo estado, tinha o terceiro estado, né, e acima de todos eles estava o soberano ali, que concentrava esses poderes, tá? O terceiro estado era aquele que ficava lá embaixo, que pagava todos os impostos, enfim. E aí aqui, esse terceiro estado, ele foi o responsável por fazer um movimento que culminou com a queda do antigo regime, que privilegiava o primeiro estado, o segundo estado, né? E, então, na França, caiu o antigo regime através de um movimento, né, um movimento popular, que foi um movimento aí liderado pelo terceiro estado, que era a população, os burgueses, que nessa época faziam parte aí do terceiro estado também. E aí eu quero saber de você aqui, se você, morando, né, aqui no Acre, Tarauacá, já ouviu falar sobre movimentos de trabalhadores, né, no Brasil ou na sua região, e o que eles reivindicavam, para você ter ideia do quanto é importante esses movimentos, né, das reivindicações deles. Então, você vai me citar, né? Se você falar, nunca ouvi não, professor, é meio difícil, né? E acaba que tem aluno que fala isso, né? Mas esse aluno está alienado se ele fala isso, né? Porque tem jornal que passa direto, dentro do seu próprio município, né? Tem os movimentos sindicais aí de professores, de policiais, né? De categorias terceirizadas que reivindica isso, melhorias salariais, né? Estruturação da carreira, né? Então é isso que eu quero que vocês venham falar. E se você falar, mas não ouvi, não sei, não conheço, então faz uma pesquisa.
né? Faz aí uma pesquisa na internet que rapidinho vai aparecer um monte de movimento aí para você, tá? Para você entender. Aqui é o questionário, tá, gente? Então, o questionário é aquela coisa, eu deixo aqui, tá tudo aqui, nesse roteiro, todas as questões que estão lá no SIGA, elas estão aqui, né? Bem atenção, porque lá no SIGA as questões, elas mudam a ordem, muda a sequência das alternativas, tá bom? Então, atenção, porque aqui tem uma sequência, lá no SIGA vai ter outra sequência, né? Que ele troca a ordem, são ordens diferentes, tanto das questões quanto das alternativas também. Então, os questionários eu deixo no roteiro também, para que o aluno, né, que não vai ter acesso ao SIGA, também me envie. E aí eu deixo mesmo a critério da sua consciência. É fácil colar? É fácil colar, né? E principalmente nos questionários objetivos. As atividades subjetivas não são, não, tá? Já vou dizendo que eu sou bem criteriosa com as atividades subjetivas, porque eu corrijo uma por uma, eu leio, e quando eu identifico o plágio, né, o aluno ele precisa refazer. E eu vou te falar, eu peguei várias pessoas que me mandaram atividades iguais, né, em outras turmas, e essas pessoas tiveram que refazer as atividades. Acredito que as alunas que estão aqui na sala nesse momento não são esse tipo de aluno, né? Espero que a turma não tenha, né? Teve várias turmas que não teve esse problema comigo, né? Foram turmas pontuais, então espero que a turma não tenha esse tipo de problema, né? Porque realmente a gente sabe que a gente está numa fase que não é uma fase favorável para o ensino, mas se o aluno ele pula etapas, ele pega questões, ele pega atividades do colega, é pior ainda para o rendimento dele, né, para o futuro, enfim, não aprende, né? Lá na frente ele vai ser cobrado de alguma maneira, e aí não vai ter o conhecimento. Então, o questionário, ele tá aqui, ele é super fácil, você pode até dar uma olhada antes nele, para depois ir lá no SIGA responder, né? Mas pense, né? Sua consciência. Se eu for pegar a resposta do colega, significa que eu estou aprendendo? Não, não significa que eu estou aprendendo. Então, realmente aqui eu deixo para a consciência do aluno, tá? Aquele aluno que tem interesse em aprender o conteúdo, em testar se realmente aprendeu o seu conteúdo, é a hora, né, dele poder fazer isso lá no SIGA, tá? E aí depois a gente vai para o segundo bimestre, desculpa. Errei até no plano, né? Coloquei primeiro e segundo bimestre, mas é terceiro e quarto bimestre, né? Errei lá, numa parte só lá do plano, na outra lá de cima tá certo. Então, aqui, gente, aqui é a atividade 5, que já é do quarto bimestre. Quarto bimestre inteiro vai ser de História do Brasil, então, tema bem legal, né? Então, tem texto sobre a história do Brasil, né? Na época que a corte veio para cá, que o Brasil virou Brasil Império, né? Então, são atividades bem interessantes, que fala aí sobre a nossa história, tá? Peço mapas mentais aqui, tenho essa atividade que ela é escrita. Então, a atividade 5, a partir da leitura dos textos sobre o processo de independência do Brasil, né, que vai ser abordado, e o primeiro reinado, né, de Dom Pedro I, quais os principais motivos que levaram ao processo de independência do Brasil e à abdicação de Dom Pedro I. Então, compreendam que aqui eu estou falando de dois conteúdos, tá? Então, atenção na hora desse texto aí, dessa resposta. O que levou ao processo de independência do Brasil? Então, teve lá os fatores, né, que fez com que o Brasil se tornasse aí um país independente de Portugal. E aí também teve os fatores, né? Quem foi o primeiro imperador foi o Dom Pedro I, né? Que proclamou a independência, movido por interesses da elite brasileira, né? E aí aí tem a segunda parte, que é para você falar por que esse mesmo Dom Pedro, que proclamou a independência do Brasil em 1822, por que ele abdicou, né? Por que ele abdicou e voltou lá para Portugal, tá bom? Então, depois você faz aí um texto, né, abordando aí essas questões que eu estou falando, que você vai conseguir a sua nota máxima aí nessa atividade. E já a atividade 6, olha aí, agora é sua vez, né? É sobre mapa mental, tá? Eu peço 2 mapas, construa seus mapas mentais referente ao período regencial e segundo reinado.
Então, aqui eu coloco, quero um mapa para cada período, ou seja, um para o período regencial e outro para o segundo reinado. Então, você vai fazer 2 mapas, né? Eu coloquei ali, eu acredito que você já tem familiaridade com o que é mapa mental, mas é algo para melhorar a aprendizagem do conteúdo, é algo mais interativo, que algum desenho que você coloca, né? O período, aí você coloca setas, você coloca algum desenho que te faça lembrar daquele período, né? Algo mais objetivo e que tenha, né, links ali para você ligar o conteúdo ao período ali, né, seja algo mais fácil de você entender. Então, 2 mapas mentais sobre o período regencial, que foi o período pós-abdicação de Dom Pedro I, quando ele volta para Portugal, né? E aqui o Brasil fica por um período sendo governado por regentes, tá? Um período bem conturbado da história brasileira, que teve bastantes conflitos regionais, tá? Eu trouxe isso para vocês aí no nosso plano de ensino, no nosso roteiro de aprendizagem, tá? E aí vocês vão falar, né? Delimita o período regencial, coloca os conflitos, enfim, com setas, com alguma cor, tá? É claro que não é obrigatório, cada um tem a sua forma aí de fazer seu mapa mental. E aí, o outro mapa mental é sobre o segundo reinado, quando acaba o período regencial, com o golpe da maioridade, né? E aí a gente tem um período bem longo na nossa história que vai ficar conhecido como o Segundo Reinado, que só vai acabar em 1889 com a proclamação da República, tá? Também tem textos, tem vídeos falando sobre isso, e é bem tranquilo. Agora já é a última atividade, a atividade número 7, que é o nosso questionário de novo. Então, esse questionário aqui, ele está fácil, no entanto, é muito importante a leitura, tá? Dos textos que eu disponibilizei, porque tem coisas características, como eu disse para vocês, o período regencial foi um período muito conflituoso, então eu abordei aqui nesse questionário algumas revoltas que aconteceram, né? E aí você tem que saber, mais ou menos, né, sobre essas revoltas, para que você consiga responder, tá bom? Mas no mais ela é bastante tranquila, tá? E aí acaba, né, gente? Terceiro e nosso quarto bimestre, nosso terceiro e quarto bimestre é basicamente isso, né? São 7 atividades, não é muita coisa aí para que vocês façam. Então, é isso que eu quis propor aqui para vocês hoje, uma apresentação do roteiro, né? E, no mais, eu fico à disposição no WhatsApp. Sempre que vocês tiverem dúvidas sobre determinado conteúdo, vocês podem falar comigo, pedir mesmo informações sobre o conteúdo, se não estiver entendendo. E, no mais, né, a nossa disciplina segue até dia 9. Caso tenham interesse em um encontro online, a professora comenta com a gente sobre certos conteúdos, né? Aí a gente pode marcar, é só vocês contactar comigo, entrar em contato comigo, que eu estou disponível. E aí, no mais, é isso. Deixo aberto agora para vocês, se alguém, né, findou que ficou só a Ludmila e a Aline, né? As duas, deixa eu ver, as duas colocar. A Ludmila, né, estava desde o início, e a Aline, a Kaline e a Daiane, não sei, eu acredito que deve ter caído, né? Elas estiveram na sala. Então é isso, eu deixo já, se alguém já tiver alguma dúvida nesse momento, eu já deixo aqui aberto para vocês, já vou parar a gravação para não ficar muito grande, tá certo? Vocês conseguiram?